Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Pedir comida em casa é um conforto, mas tem trazido dor de cabeça para muitos consumidores. O chamado golpe da maquininha já existe em várias versões. Somente no primeiro trimestre em São Paulo, o Procon registrou quase 900 reclamações. Quando pediu comida pelo aplicativo no celular, a Natália não imaginava que a facilidade ia custar caro. O problema foi na hora de pagar o entregador com o cartão. Ele me induziu a fazer o pagamento não por aproximação, mas digitando a senha. Ele digitou o valor, me mostrou, aparentemente na tela da maquininha estava o valor correto, mas deu uma mensagem de erro de comunicação. O motoboy pegou então outra máquina para repetir a operação e novamente disse que estava sem sinal. Ele me entregou o pedido, falando que o restaurante iria entrar em contato comigo para finalizar o pagamento. E depois, quando eu retornei para casa e verifiquei na fatura do cartão, eu vi que tinham sido 2 operações num valor exorbitante. Então, eu caí no golpe da maquininha. A Natália entrou em contato com o banco e conseguiu reaver quase R$400 que tinham sido sacados. No primeiro trimestre, o Procon de São Paulo registrou 847 queixas de consumidores contra sites sobre problemas com cobranças. Entre esses casos estão os golpes cometidos por entregadores. Para enganar os consumidores, os criminosos têm vários tipos de golpes. Além de simular defeitos em maquininhas para fazer a pessoa repetir o pagamento, também usam equipamentos preparados para copiar os dados do cartão e a senha. Tem ainda casos em que os golpistas têm maquininhas com a tela quebrada, para a vítima não perceber o valor que está pagando. Para este especialista em segurança pública, é preciso haver uma comunicação mais rápida entre a polícia, os aplicativos de delivery e os restaurantes. Só assim, esse tipo de crime será evitado. Se tudo for feito em tempo hábil, você vai saber, ó, esse sujeito fez isso. Está aqui a identidade dele, vamos ver. Ele não existe, a identidade é fria. Quem é esse indivíduo? Não dá para você imaginar um sujeito dando um golpe desse aí 4 ou 5 dias seguidos. Se você tiver a polícia agindo mais ou menos com relativa rapidez. Para diminuir a chance de ser vítima, é preciso ter alguns cuidados na hora de receber a entrega, como recusar a cobrança de qualquer taxa extra. E desconfiar se o entregador pedir para repetir a operação muitas vezes. Além disso, você pode acionar sistemas de alerta na sua conta bancária. A toda hora vão inventando golpes novos no cartão, né? Mas você tem que correr atrás do prejuízo, tem que fazer com que seja cada vez mais difícil dar o golpe em você. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Lula diz que juros elevados causam desemprego no Brasil. Alberto Fernandes, presidente da Argentina, vem ao Brasil em busca de socorro para a crise econômica. Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Corinthians. Na série especial, os perigos para a saúde de quem busca a beleza a qualquer preço. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. Fim de semana violento no Rio de Janeiro. Foram registrados tiroteios em vários pontos da cidade. 7 pessoas foram baleadas e 3 morreram. Entre elas, um garoto de 11 anos que brincava na porta de casa. Parentes e amigos se despediram de Ellen Bittencourt Perrone, mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. A advogada voltava de uma festa com o marido e a família na madrugada de sábado, quando o carro onde o grupo estava ficou no meio de um tiroteio entre policiais e criminosos em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Ellen foi atingida nas costas e morreu no hospital. É uma pessoa especial e deixou muita saudade, né? Além de muita falta, a gente tem uma filha de 14 anos, né? É muito difícil. Um tiroteio em Campinho, na Zona Norte, deixou ainda um homem ferido na perna. Na mesma região, uma mulher foi baleada de raspão na cabeça, perto da estação de Madureira.
Um prestador de serviço que trabalha na Fundação Oswaldo Cruz também foi vítima de bala perdida. Ele foi atingido no braço, perto da sede da Fiocruz, em Manguinhos. O fim de semana de violência deixou outras 3 pessoas baleadas no complexo do Chapadão, na zona norte da cidade. 2 delas morreram. Um menino de 11 anos e a irmã dele, de 19. Testemunhas contam que os tiros partiram de 2 homens que passaram em uma moto. Lohan Samuel Nunes Dutra brincava com a família na porta de casa quando foi atingido por um disparo e não resistiu. A irmã dele, Kailane Vitória Fernandes, também morreu enquanto tentava proteger o filho de 2 anos. A mãe dela foi atingida na perna. Depois de socorrida, foi liberada para o enterro dos filhos. De acordo com uma plataforma digital, só nesse ano 67 pessoas foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana do Rio. 22 delas morreram. 4 eram crianças. Pai e filho foram baleados dentro de um bar por um policial militar que estava de folga em Goiânia. O motivo? Uma reclamação sobre a lotação do lugar e a proximidade entre as mesas. O homem não gostou do comentário e disparou nos clientes. Pai e filho estavam nesse bar de música sertaneja em um bairro nobre de Goiânia. O lugar estava lotado e a proximidade entre as mesas gerou uma desavença. Ele começou a empurrar as mesas para o lado, foi empurrando. E a gente foi pegando e arrastando a nossa mesa, porque é normal, né? Até que chegou uma hora que não tinha como mais, que a nossa mesa já estava colada na mesa das pessoas que estavam lá, e a gente nem conhecia também. Aí o cara pegou e virou para mim: o que você falou? Você está ficando doido? Você sabe que eu sou? Já levantou, já me deu um tiro. Deu nas costas do meu menino também. Os colegas dele foram e seguraram ele. Me solta, que eu sou polícia, para mim não dá nada. Esse vídeo de uma casa vizinha mostra a correria após o tiroteio. Feridos, o comerciante de 42 anos e o filho dele, de 16, foram levados ao hospital. Eu fui perceber depois que eu pedi pro médico tirar uma foto. Ele falou que eu estava baleado, eu falei: mas não estou sentindo nada. E eu vi que eu estava com um tiro nas costas, foi no ombro. Quem atirou no pai e no filho foi um policial militar de 34 anos que estava com amigos no bar. O sargento Caio César de Souza foi detido pelos seguranças e teve a pistola com timbre da PM apreendida. Ele foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, o PM disse que foi agredido e que agiu em legítima defesa, mas ele deve continuar preso. Diante da gravidade da situação, vou decretar sua preventiva, tá? A Polícia Militar de Goiás informou que analisa um possível desvio de conduta do policial. Ele estava em horário de folga e atirou com a arma da corporação. Um pai entra desesperado com a filha nos braços em uma unidade da Brigada Militar de Imbé, no Rio Grande do Sul. A menina de 11 meses está engasgada. A criança é rapidamente socorrida por uma policial, que faz todo o procedimento necessário. 10 segundos depois, a bebê volta a respirar normalmente. A mãe chega em seguida e pega a filha no colo, para alívio de todos. Cerca de 6 milhões de processos estão pendentes nos tribunais de justiça criminal do país. As ações penais levam de 2 a 4 anos para serem julgadas. Em alguns casos, o tempo pode ser ainda maior e essa longa espera contribui para a falta de confiança na justiça. Já são mais de 7 anos de luto pela morte da filha Sofia e de busca por justiça. Muito difícil ter que lidar com um sentimento de impunidade. Ricardo Najá, pai da menina, chegou a ser condenado pela morte da filha por um júri popular em 2018. Mas a defesa alegou uma contradição entre os jurados e conseguiu anular o julgamento. Segundo a perícia, Sofia foi morta em 2015 por asfixia. As lesões mostravam que ela teve o nariz e a boca tapados, impedindo a respiração. Sofia tinha 4 anos. O laudo desmente a versão do pai, que alega ter encontrado a filha já sem sinais de vida, com um saco plástico na cabeça. O júri concluiu que ele era culpado pela morte da Sofia. Agora, por uma manobra da defesa, eles conseguiram anular esse júri e soltar ele. Hoje ele está em liberdade. Depois da anulação, outros 5 julgamentos foram marcados.
mas acabaram adiados. Eu costumo dizer que no Brasil sua excelência é o réu, não é o juiz, não é o desembargador, não é o advogado, jurado, ninguém é o réu. Tem tanto detalhe no Código Penal brasileiro que nós acabamos, muitas vezes, com dor no coração, tendo que anular. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que cerca de 6 milhões de processos estão pendentes nos tribunais criminais do país. Muitos deles estão em andamento, mas ainda aguardam uma decisão final. Para especialistas, a demora da Justiça em dar respostas à sociedade é um fator que contribui para a impunidade. A punição tardia é nada mais do que uma injustiça com os familiares da vítima, com a própria sociedade brasileira e um estímulo para que crimes de morte continuem sendo praticados. Em nota, a defesa de Ricardo Najjar, acusado pela morte da filha Sofia, reafirma que a menina teria sido vítima de um trágico acidente doméstico. Apesar da demora, Lígia confia na justiça. É muito difícil conviver com a ausência da Sofia. A minha expectativa é que o Ricardo seja condenado. É preciso levar em consideração que não se trata de vingança, se trata sempre de justiça. No Rio de Janeiro, 3 policiais militares foram presos suspeitos de abusar sexualmente de uma jovem em Saquarema, na região dos Lagos. A vítima, de 18 anos, contou que ela e uma amiga foram abordadas em um bar sob a acusação de que estariam com drogas. O crime teria acontecido dentro da viatura. Um quarto policial, também suspeito, está foragido. Em seu primeiro dia preso, o empresário Tiago Brenan, de 43 anos, foi obrigado a raspar a barba e usar uniforme de prisioneiro. Ele está sozinho em uma cela padrão, com cama, chuveiro e vaso sanitário no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. Ele deve ficar em isolamento de 10 a 30 dias. Câmeras de segurança da loja de equipamentos elétricos que pegou fogo durante a madrugada em Minas Gerais mostram que o local foi invadido por um homem horas antes do incêndio. Os bombeiros trabalharam durante 3 horas no combate às chamas que quase atingiram outros imóveis. O presidente Lula participou do ato promovido pelas centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalho em São Paulo. Lula voltou a criticar a atuação do Banco Central e associou a taxa básica de juros ao desemprego no país. O ato foi organizado por 8 centrais sindicais. Segundo a organização, 40 mil pessoas se reuniram no centro de São Paulo. O presidente Lula chegou no começo da tarde aqui no Vale do Anhangabaú. Ele encerrou o ato com um discurso e valorizou o novo salário mínimo, fixado a partir de agora em R$ 1.320, com um reajuste de R$ 18, o que equivale a um aumento real de 2,8%. O trabalhador, tendo mais dinheiro, ele compra mais. Ele comprando mais, o comércio vai gerar emprego e vai encomendar coisa da indústria. A indústria vai gerar emprego, a roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a ganhar neste país. Novamente, Lula fez críticas à taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, que hoje está em 13,75%. O índice é estipulado pelo Banco Central e serve para ajudar no controle da inflação. Para Lula, o mecanismo causa desemprego. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação. Ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Segundo números divulgados na semana passada pelo IBGE, o desemprego no Brasil atinge 8,8% da população economicamente ativa, o equivalente a 9.400.000 pessoas. O presidente também defendeu a igualdade salarial entre homens e mulheres. Além de São Paulo, atos de celebração ao Dia do Trabalho aconteceram em outras cidades do país. Quase 14 milhões de pessoas vão ser beneficiadas pela nova faixa de isenção do imposto de renda. Para compensar a perda de arrecadação, o governo decidiu ampliar a tributação de rendimentos de quem investe no exterior.
A medida provisória isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 2.640 por mês. A mudança tem efeito de lei, mas precisa ser aprovada pelo Congresso. Com a ampliação da faixa de isenção, o Ministério da Fazenda prevê queda na arrecadação neste ano de mais de 3 bilhões de reais. Para compensar, o governo decidiu tributar os rendimentos no exterior de pessoas físicas, incluindo valores mantidos em paraísos fiscais. Na prática, a partir do ano que vem, os rendimentos de investimentos no exterior acima de R$ 6.000 ficarão sujeitos ao pagamento de imposto de renda. Hoje não são. Para rendimentos anuais entre R$ 6.000 e R$ 50.000, a cobrança será de 15%. Se ultrapassar R$ 50.000, a alíquota ficará em 22,5%. A isenção no imposto de renda pode atingir também os recursos que os trabalhadores recebem como participação nos lucros das empresas. A informação foi dada pelo presidente Lula na comemoração ao Dia do Trabalho em São Paulo. Se aprovada, a medida deve ser adotada ano que vem. A desoneração na folha de pagamento dos setores que mais empregam termina no final deste ano. Uma proposta que está no Senado quer prorrogar o benefício até 2027. A medida vai ser importante para a geração e manutenção de postos de trabalho no país. O setor de tecnologia da informação emprega quase 2 milhões de pessoas no Brasil. Desde 2011, segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, o crescimento do mercado de trabalho foi de quase 75%, o que representou a geração de mais de 1.400.000 empregos no país nos últimos 12 anos. Para a Brascom, o aumento no número de vagas não teria sido possível sem a desoneração da folha de pagamentos. Em vez de pagar 20% sobre os salários, paga-se uma alíquota de 1 a 4,5% sobre o faturamento bruto, o que significa que trocou-se a base de cálculo para, em vez de pagar em cima do emprego, pagar em cima da atividade econômica gerada ou produzida por aquela empresa. Atualmente, os 17 setores que mais empregam no país, incluindo o de tecnologia da informação, são atingidos pela medida. Ao todo, esses setores empregam diretamente quase 9 milhões de pessoas. Se não fosse a desoneração, mais de 1.600.000 empregos não teriam sido gerados entre 2018 e 2022. Porém, a atual regra pode acabar no final deste ano, o que significa dizer que o Congresso Nacional precisa entrar em jogo para não estimular o desemprego no país. Uma proposta do senador Efraim Filho, do União Brasil, da Paraíba, prorroga o benefício até 2027. Segundo o senador, em maio a proposta deve ser aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, sem necessidade de ser analisada pelo plenário e ser enviada direto para a Câmara dos Deputados. Para que dê a esses 17 setores que mais empregam no Brasil a oportunidade de se planejar para que no ano que vem já possa trabalhar uma ampliação dos seus negócios, abrir novas filiais e, com isso, preservar empregos, gerar novas oportunidades e dar ao pai e mãe de família que está na fila do desemprego hoje a oportunidade de, com o seu trabalho, poder colocar o pão na mesa da sua casa. O relator na comissão acredita que o projeto será aprovado com tranquilidade. A desoneração vai fazer com que as empresas desafoguem, as empresas melhorem o seu caixa, podendo pagar melhores salários ou até contratar mais gente. Então, por ser meritório, não acredito que haja oposição no projeto da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que já estão desonerados. Apesar do governo acenar com uma desoneração para todos os setores da economia em uma eventual aprovação da reforma tributária, o ex-deputado Jerônimo Gurgin, atual consultor do setor de transportes, acredita que a melhor alternativa para o país é garantir o quanto antes a prorrogação da desoneração dos 17 setores. O meu ponto de vista é que nós não podemos ter essa insegurança, porque a própria reforma tributária não tem um sinal muito claro se acontecerá, como acontecerá e se acontecer, quando que terá o seu resultado apropriado. Por isso é fundamental que toda a sociedade entenda que o debate da desoneração é um dos debates mais importantes para o aquecimento econômico do país. No Paraguai, o governista Santiago Penha é o novo presidente.
Santiago Penha é do Partido Colorado, legenda que perdeu apenas uma eleição presidencial em mais de 70 anos. Ele derrotou o adversário Efraim Alegre, com mais de 40% dos votos válidos. O Paraguai não tem segundo turno nas eleições presidenciais. O economista já ocupou cargos importantes nos governos anteriores. Trabalhou no Banco Central e entre 2015 e 2017 foi ministro da Fazenda. Pelas redes sociais, o presidente Lula parabenizou Penha e desejou boa sorte. Além disso, convidou o paraguaio a trabalhar junto a ele por uma América do Sul com mais união, desenvolvimento e prosperidade. Você viu essa notícia hoje em primeira mão no portal R7. O governo federal vai oferecer uma ajuda de crédito para empresas brasileiras que exportam para a Argentina, mas demoram para receber o pagamento das mercadorias. Isso deve aliviar a crise de abastecimento no país vizinho. De Brasília, quem tem mais detalhes é a repórter Renata Varandas. Olá, Renata, boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite, Pofara. Olha, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, vem ao Brasil em busca de socorro para a crise financeira. Ele e Lula vão se encontrar amanhã no Palácio da Alvorada, às 5 da tarde. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também estará presente nessa reunião. O Brasil vai propor um crédito para exportação, o que significa que mais de 200 empresas brasileiras que vendem para a Argentina seriam beneficiadas. Elas têm reclamado da demora para receber o pagamento das mercadorias, que às vezes chega a 6 meses. Segundo o Ministério da Fazenda, justamente por falta de incentivos, o Brasil deixou de exportar 6 bilhões de dólares para a Argentina nos últimos 5 anos. A crise é ruim para as empresas brasileiras e também para o mercado argentino, que fica desabastecido. Bom, após o encontro, Lula vai oferecer um jantar ao presidente Alberto Fernandes. Na França, protestos violentos marcaram o Dia do Trabalho em várias cidades, como Nantes e na capital, Paris. A revolta é contra a reforma da Previdência, aprovada em abril, que aumenta de 62 para 64 anos a idade mínima para se aposentar. Em Istambul, na Turquia, dezenas de pessoas foram presas por tentar realizar protestos em uma praça em um importante distrito comercial e turístico. As manifestações também pelo Dia do Trabalho haviam sido autorizadas em outros bairros. Os atos acontecem a menos de 2 semanas da eleição presidencial. Em Cuba, o governo cancelou o tradicional desfile por conta da falta de combustível que o país enfrenta. Há semanas, motoristas esperam em longas filas para abastecer os carros. A saúde financeira dos bancos internacionais voltou a ser assunto nesta segunda-feira. Nos Estados Unidos, uma instituição financeira teve o controle assumido por agentes reguladores e foi vendida para um concorrente logo na sequência. O anúncio foi feito hoje, horas antes da abertura das bolsas americanas. O JP Morgan Chase, maior banco dos Estados Unidos, comprou os ativos do First Republic Bank, que declarou falência em março. O banco estava nas mãos do FDIC, uma espécie de fundo garantidor de crédito dos Estados Unidos. A seguradora do governo havia assumido os compromissos financeiros da instituição. O banco falido é responsável pelo equivalente a 863 bilhões de reais em empréstimos e quase 150 bilhões em títulos. O JP Morgan deve pagar o equivalente a 53 bilhões de reais ao Fundo Garantidor de Crédito. E o próprio fundo vai financiar as operações com um valor 5 vezes maior que esse. 84 agências do First Republic Bank em 8 estados reabriram as portas como filiais do JP Morgan. As ações do comprador na bolsa se valorizaram 3,5% na abertura. O First Republic era o 14º maior banco dos Estados Unidos no início do ano. Com ele, já são 3 as instituições que fecharam as portas em 2023. A venda do First Republic tira das mãos do governo americano parte do problema. O Silicon Valley e o Signature, os 2 primeiros bancos a entrarem em colapso este ano, continuam sob responsabilidade do fundo garantidor. A falência das instituições
coloca em xeque a segurança do sistema financeiro americano. Para amenizar a situação, Joe Biden veio a público e informou que os clientes estão protegidos. Mas os acionistas devem perder os valores investidos. A Rússia lançou uma nova série de mísseis contra a Ucrânia. É o segundo grande ataque em 3 dias. A Ucrânia afirmou que conseguiu interceptar 15 de 18 mísseis. Ao menos uma pessoa morreu e 34 ficaram feridas. Em uma cidade russa, na fronteira com a Ucrânia, um trem de carga descarrilou depois de uma explosão na linha ferroviária. Moscou afirma que foi um ataque do exército ucraniano. Dos 14 estados brasileiros que terminaram o mês de abril com chuva acima do normal, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Roraima foram os que tiveram a maior quantidade de água. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber como é que vai ser o mês de maio. Oi, Lidy, boa noite. Como é que vai ficar? Vai ser o oposto de abril, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite a todos que nos acompanham. A partir de agora, a quantidade de chuva diminui no interior do Brasil e as pancadas ficam mais concentradas sobre a região sul. Do interior de São Paulo até o Amapá, o tempo fica mais seco e quente. Nas poucas áreas em azul do mapa, o mês será mais chuvoso. Neste momento, as nuvens de chuva se espalham pelo Nordeste, Norte e Sul do país. Nesta terça-feira, tem alerta de temporais no Rio Grande do Sul. Da Bahia até o Acre, a chuva não para e há risco de novos alagamentos e deslizamentos. Do Paraná até o Distrito Federal, o ar seco impede a formação de nuvens, o sol aparece e a umidade do ar fica muito baixa. Em Curitiba, faz 25 graus nesta terça-tarde. Em Brasília, 28. Em Fortaleza, 29 e até 32 em Porto Velho. Em Porto Alegre, os temporais acontecem a qualquer hora e a temperatura não passa dos 20 graus. No Rio de Janeiro e em Belém, a chuva forte vem à tarde e faz até 31. Em São Paulo, dia de sol com 28. Vamos ao Tempo Delivery. A Mércia é de Sarzedo, em Minas Gerais. Lidy. Vamos lá. Mércia aqui na nossa tela. Boa noite, Mércia. A semana será típica de outono, com friozinho logo cedo e no fim do dia. À tarde, o sol aparece e a temperatura sobe para 28 e 29 graus. Aproveite para tirar fotos do pôr do sol, que vai ficar lindo e colorido. O Geiderlan, da cidade de Santarém, no Pará. Lidy. Geiderlan, tudo bem com você? Olha, semana de muita chuva e risco de transtornos, tá? Mesmo assim, tempo abafado, com máxima de 28 na terça, 29 na quarta e até 31 na quinta-feira. Participe você também do Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, para. Valeu, Lidy. Veja a seguir, exclusivo. Saiba o que uma facção criminosa determinou a seus integrantes durante as últimas eleições. Em apenas 2 minutos, criminosos furtam 10 botijões de caminhonete de distribuidora de gás. No Pará, força-tarefa interdita quase 3 quilômetros de praia para proteger a desova de tartarugas. Exclusivo. O primeiro comando da capital, o PCC, deu orientações sobre como os integrantes da facção criminosa deveriam agir durante as eleições. Os criminosos fizeram uma lista de partidos que deveriam ser proibidos de entrar em comunidades comandadas pela facção e puniram os moradores que desrespeitaram as ordens. As câmeras de segurança mostram a praça de alimentação de um movimentado shopping da região metropolitana de Curitiba. Os outros visitantes não sabem, mas nessa mesa está ocorrendo uma reunião do primeiro comando da capital, o PCC. Nessa outra imagem, é possível ver 6 criminosos circulando tranquilamente pelo shopping. Investigações de órgãos de inteligência apontam que eles são os líderes do PCC no Paraná. Quem convocou a reunião foi um criminoso, que usa o nome de Fernando. Ele seria da Sintonia Final, que reúne os comandantes do PCC que não estão presos. Fernando tem a função de ponteiro e tem a missão de repassar as decisões dos chefes aos outros integrantes da facção. A reunião aconteceu em agosto do ano passado, nesse shopping, que fica em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Pelo menos 5 líderes do PCC no Paraná estiveram no encontro. O local não foi escolhido à toa.
fica a apenas 6 quilômetros do Aeroporto Internacional de Curitiba, o que dá cerca de 10 minutos em um trajeto feito de carro. Isso facilitou a participação do comandante nacional da facção, que, logo após, voltou para o aeroporto e embarcou para o Mato Grosso do Sul. O Jornal da Record teve acesso a interceptações de conversas entre os criminosos. Em um dos diálogos, um homem identificado como Luiz Diogo Teixeira Brito, chamado de Cemitério, explica que a ordem do comando era não deixar partidos que apoiam o endurecimento no combate ao crime organizado fazerem campanha eleitoral em áreas dominadas pelo PCC. Esse salve é em cima de quê, né, mano? De alguns partidos políticos, né, mano? Então, querendo ou não, estão deixando o sistema carcerário desse jeito que tá no hoje, né, mano? As opressões que eles estão fazendo. Em outro trecho, eles detalham como os integrantes da facção deveriam agir caso partidos considerados inimigos tentassem fazer campanha eleitoral em locais sob domínio do PCC. Que nessa quebrada não aceita aí o partido de vocês, entendeu, irmão? Na nossa quebrada nós não vai aceitar, entendeu, parça? Caso, irmão, eles não queiram, se for necessário, dar até tiro pra cima, vai ter que dar, entendeu, irmão? Mas caso aí chegar com a polícia, entendeu, irmão? Vai ter que deixar eles fazer o trampo deles. Nosso intuito não é matar ninguém, só que nós não vai aceitar eles fazer o comício dentro das nossas quebradas, entendeu? Para comprovar que estavam seguindo as orientações, integrantes do PCC mandavam vídeos para os comandantes da facção, punindo moradores de comunidades de São Paulo que estavam descumprindo as ordens. O Jornal da Record também teve acesso com exclusividade a documentos da Justiça Federal que mostram que os chefões do PCC comandam tudo de dentro das penitenciárias federais de segurança máxima. Neste trecho, um juiz federal relata que informações do setor de inteligência do Sistema Penitenciário Federal e investigações da Polícia Federal revelaram que foram dadas ordens para assassinar agentes federais de execução penal de dentro das penitenciárias federais por intermédio de visitantes. O documento também revela que Abel Pacheco de Andrade, o Vida Louca, considerado um dos generais do PCC, manteve conversas com Luiz Fernando da Costa, o Beiramar. Os dois dividiram recentemente a mesma ala da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Entre os anos de 2000 e 2001, Beiramar ficou um ano na Colômbia. Nesta época, teve contato com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As interceptações mostram que ele dividiu com Abel o que aprendeu com os colombianos. Em uma das conversas, Beiramar diz que no presídio onde guerrilheiros cumprem pena, pessoas de fora tinham dificuldade para entrar. Só eram permitidos pais, mães, filhos e irmãos. E que a guerrilha passou a ameaçar autoridades e que conseguiu a liberação das pessoas que ela queria depois de matar uma das autoridades. Beiramar conclui dizendo aos integrantes do PCC: "Vocês não sabem usar a força que têm." Segundo órgãos de inteligência, recentemente a organização passou por uma reestruturação. Foi inserido um novo setor, chamado de Resumo das Colunas, que funciona como um órgão intermediário nos estados entre os chefes nacionais e os comandantes estaduais. A ideia é estruturar melhor as ações do grupo, que já atua como uma polícia paralela em muitas comunidades do Brasil. Um incêndio foi registrado em um posto de combustíveis em Goiânia. Um motorista perdeu o controle do veículo e capotou sobre parte das bombas. Houve vazamento de óleo diesel. O corpo de bombeiros foi chamado e conseguiu controlar o fogo, evitando uma explosão. O motorista sofreu apenas um ferimento na testa. O posto está interditado. Em Minas Gerais, uma quadrilha de ladrões de botijões de gás promoveu vários roubos a veículos que transportam o produto. Em um dos furtos, os ladrões chegam a levar até 10 botijões de uma só vez. 2 homens saem do carro e vão direto para a caminhonete. Os criminosos retiram os botijões da carroceria e colocam dentro de outro veículo. Uma mulher passa pela rua, mas não percebe o crime. Depois de carregar o automóvel com a mercadoria, os ladrões vão embora. Em apenas 2 minutos, a dupla conseguiu furtar de uma só vez 10 botijões de gás. O carro da distribuidora estava parado em frente a este prédio na região metropolitana de Belo Horizonte quando os criminosos agiram. Tudo aconteceu na hora em que funcionários subiam a um apartamento para fazer a entrega de um botijão. Que a gente sobe, instala na casa do cliente, testa.
é um serviço que é diferente do delivery. Na hora que o entregador voltou, eles arrancaram o carro. Outra distribuidora na Grande BH também foi alvo de furto. Os criminosos agiram do mesmo jeito. O veículo parou do lado de uma moto usada para a entrega de gás. Um dos homens desce e pega 2 botijões. O mesmo carro foi usado no roubo do prédio. Nenhum suspeito foi preso. Jefferson teve um prejuízo de R$ 2.500. O comerciante, que está há 21 anos no ramo, disse que vai reforçar a segurança nos veículos com correntes e cadeados usados nas entregas. A partir de hoje, o preço médio do gás de botijão sobe cerca de 15% em todo o país. Uma unidade chega a custar R$ 160. O aumento acontece em 21 dos 27 estados brasileiros. A maior alta acontece em Mato Grosso, 84,5%. Em nota, a Polícia de Minas Gerais afirmou que não atualiza investigações durante feriados. Começou hoje em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a maior feira de agronegócio da América Latina. O evento acontece em meio a um mal-estar político envolvendo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A AgriShow começou com congestionamento na rodovia que dá acesso ao evento. Muitos visitantes tiveram que completar o caminho a pé. O primeiro dia da 28ª edição da Feira Agrícola teve a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Se a gente for ver, o setor que mais cresceu em termos de produtividade é justamente o setor do agronegócio. E o que nós podemos fazer para se somar ao esforço de ver aí um agronegócio cada vez mais pujante? Do ponto de vista do governo estadual, a gente está vindo com alternativas de crédito. O governador estava acompanhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos conversado com parlamentares, deputados, senadores, discutido as questões que estão em pauta na Câmara, no Senado. Tudo que se possa pensar em atividade legislativa, nós temos participado. A cerimônia de abertura do evento foi cancelada em meio a um mal-estar político. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse ter sido desconvidado pela organização da feira, devido à presença do ex-presidente Bolsonaro. Em resposta, o Banco do Brasil cancelou o patrocínio ao evento. E a presidente do banco, Tarciana Medeiros, desmarcou uma palestra. A organização da AgriShow nega ter desconvidado o ministro. Os organizadores da feira esperam bater o recorde da AgriShow do ano passado, que teve quase 12 bilhões de reais em negócios. O número de visitantes deve chegar a 190 mil. Entre os expositores, são mais de 800 marcas, nacionais e internacionais. Carlos é estudante de agronomia no sul de Minas Gerais. Aqui na AgriShow viu na prática o que aprende na faculdade. Quero entrar nesse ramo de mecanização, assim, a gente só tende a agregar mais conhecimentos aqui nessa feira, né? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu hoje o aumento da repressão a garimpos ilegais em terras indígenas. Ontem, uma operação da Polícia Rodoviária Federal com o IBAMA terminou com 4 garimpeiros mortos no território Yanomami, em Roraima. A Polícia Rodoviária Federal informou que os agentes foram recebidos a tiros durante o desembarque de uma aeronave para fiscalização de garimpo ilegal. As equipes apreenderam um fuzil, 3 pistolas e 7 espingardas. A operação ocorreu neste domingo, um dia após um indígena morrer e 2 ficarem feridos em um ataque de garimpeiros dentro do território Yanomami. Uma comitiva de ministros foi acompanhar a situação de perto. Entre eles, a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, Nízia Trindade, da Saúde e Marina Silva, do Meio Ambiente. Nós podemos observar no sobrevoo que existem vários garimpos que de fato foram desativados, estão abandonados, mas alguns, pelo que podemos observar, continuam ativos e esses precisarão ser desativados. A seguir, o Corinthians anuncia Vanderlei Luxemburgo como novo treinador. Polícia investiga a morte de chefe de torcida organizada do Vasco. Horas antes, um homem já tinha sido baleado durante uma briga entre flamenguistas e botafoguenses. Como evitar que procedimentos nos cabelos se transformem em arrependimento e graves problemas de saúde?
No Pará, foi preciso interditar uma praia para proteger a chegada de novas tartarugas. Muitos banhistas que colocam os carros na faixa de areia estavam destruindo os berçários de ovos. Outras praias estão sendo monitoradas. Com esta restrição, fica mais fácil dos filhotes nascerem em segurança. Elas chegam de longe, atravessam o Oceano Atlântico para colocar os ovos em segurança. Em muitas praias da região norte, a imagem é comum nessa época do ano. No litoral do Pará, uma força-tarefa foi montada para preservar os ninhos de tartarugas. Nessa praia, os pesquisadores encontraram 122 ovos. A área foi protegida e dentro de 45 a 60 dias, as tartaruguinhas devem nascer. Mas para isso, um fator super importante precisa estar alinhado: a temperatura do meio ambiente. Para a gente é fundamental para o desenvolvimento de tartaruga marinha a temperatura. Então, quando a gente escolhe um berçário, a gente faz uma transferência de ninho, a gente tenta um local onde a areia seja compatível, seja mais propícia para o desenvolvimento, né, onde ela não esteja muito úmida. Isso tudo é um fator super importante. 5 espécies de tartarugas se reproduzem nessa região. Algumas correm risco de extinção. Um monitoramento de desovas é feito por biólogos e pesquisadores durante a madrugada. Os animais encontrados recebem transmissores como este. Nesse momento está sendo realizado um diagnóstico para a gente entender como elas se comportam, quais praias que elas procuram para a reprodução e, posteriormente, definir quais estratégias são mais adequadas para acompanhamento e proteção desses animais. Na Praia do Atalaia, na cidade paraense de Salinas, o desafio é monitorar a reprodução dos animais em uma região movimentada, onde o fluxo de carros é intenso. Por isso, até outubro, uma área de 3 quilômetros da praia vai ficar interditada. A gente precisa impedir que os carros passem, porque senão os carros podem esmagar os ninhos. Outra dificuldade é que nós temos que impedir os grandes equipamentos sonoros, devido à trepidação do solo. O projeto quer diminuir os impactos produzidos pela ação do homem na região e faz parte de condicionantes de um licenciamento ambiental conduzido pelo IBAMA. Se eu consigo manter o equilíbrio nessa cadeia, eu consigo fazer a conservação das espécies, que é de suma importância para a nossa sobrevivência. Morreu hoje no Rio de Janeiro o campeão de MMA Felipe Colares, de 29 anos. O lutador foi atropelado por um ônibus quando voltava de um treino. Felipe Cabocão, como ficou conhecido, era natural de Macapá, no Amapá, e atuou no UFC entre 2019 e 2022. O atleta tinha uma sequência de 11 vitórias e 4 derrotas e foi campeão na categoria peso-pena do maior campeonato de MMA da América Latina. Ele deixa a esposa e um filho de 9 meses. Um homem foi baleado e outro morto a tiros em menos de 24 horas no Rio de Janeiro, em episódios envolvendo brigas entre torcidas rivais. Os agentes fizeram a perícia no local onde o corpo foi encontrado. Rodrigo Miguel de la Torre Machado Pereira foi morto a tiros na madrugada de hoje em Ramos, na zona norte do Rio. A vítima seria chefe de uma torcida organizada do Vasco. Uma das linhas de investigação é de que o ataque teria sido promovido por alguma torcida organizada rival. A Delegacia de Homicídios procura por imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam esclarecer o caso. Esse não foi o único episódio de violência envolvendo torcedores no Rio. No domingo, integrantes das torcidas do Flamengo e do Botafogo se enfrentaram antes da partida em São Gonçalo, na região metropolitana. Eles estavam armados com pedaços de madeira e pedras. A briga generalizada tomou conta das ruas. Um homem de 22 anos foi baleado e levado para o hospital, mas já recebeu alta médica. A polícia militar foi chamada para conter a confusão, mas ninguém foi preso. Em março, um outro tumulto terminou com 1 morto e 7 feridos. O confronto foi registrado pouco antes do jogo entre Flamengo e Vasco, nos arredores do estádio do Maracanã. Torcidas organizadas foram proibidas pelo Tribunal de Justiça de entrar em estádios. 4 chefes desses grupos tiveram a prisão decretada e estão foragidos.
Depois de Fernando, Lázaro e Cuca, o Corinthians tem seu terceiro técnico do ano. Trata-se de um velho conhecido do próprio clube do futebol brasileiro. Vanderlei Luxemburgo foi anunciado hoje à tarde. Nas redes sociais, o Corinthians postou um vídeo de boas-vindas ao novo comandante que assinou o contrato até dezembro. Essa será a terceira passagem de Luxemburgo pelo clube. Em 1998, ele ajudou o time a conquistar o Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, deixou a equipe para treinar a seleção brasileira. O retorno aconteceu em 2001, quando o professor, como ficou conhecido, foi campeão paulista. O último trabalho de Luxemburgo como técnico foi realizado no Cruzeiro em 2021. As brasileiras estão entre as mulheres mais vaidosas e as mais bonitas também, né, Fara? Do mundo. Não é para menos que o Brasil é o quarto maior mercado de beleza. Uma indústria que fatura mais de 120 bilhões de reais todo ano. Pois é, mas tanta vaidade pode ter um preço alto. Na reportagem de hoje da série especial, você vai conhecer mulheres que foram vítimas de substâncias perigosas presentes nos cosméticos, como a cabeleireira que desenvolveu uma doença autoimune depois de inalar formol. Até onde você iria pela beleza? Eu gosto de me maquiar, eu gosto de me vestir bem também, gosto de estar bonita. Faria tudo para ficar bela. Dona Maria da Penha tem 68 anos, não esconde a idade e nem o quanto valoriza a autoestima. O cabelo foi o que mais passou por transformações, já apostou em todo tipo de mudança. A última parecia ser só mais uma delas. Sábado de carnaval, eu queria ficar mais bela do que já sou. Aí chamei uma menina para vir na minha casa para fazer essa trança na dor. Quando chegou na terça-feira, o negócio começou a escorrer, a arder a minha vista. Não estava enxergando nada. Aí no outro dia foi piorando. Dona Maria da Penha passou uma semana sem enxergar nada. Fiquei com medo de ficar cega. O caso da Maria da Penha não foi isolado. Em um curto espaço de tempo, 700 pessoas procuraram os hospitais aqui no Rio de Janeiro e em Pernambuco com sintomas semelhantes. Lesão nos olhos, inchaço e até cegueira temporária. Uma pomada modeladora como essa daqui, usada para trançar os cabelos, teria sido a causa do problema. Por precaução, a Anvisa suspendeu a venda de mais de 3 mil marcas nacionais e importadas do produto e abriu uma investigação que deve ser concluída esse mês. Mas os testes iniciais já indicaram a presença em quase todas elas da substância Cetearet 20, um tipo de emulsificante que ajuda a dar textura à pomada, mas que em altas concentrações pode provocar queimaduras irreversíveis na córnea. A Anvisa manteve a interdição das marcas que apresentam concentração da substância na fórmula igual ou superior a 20%. Esse tipo de lesão acontece exatamente ou quando o usuário coloca a mão no cabelo, coloca a mão na pele e depois leva a mão suja aos olhos, ou quando, por conta de alguma situação durante o dia, ou suor intenso, ou porque o cabelo ficou molhado, aquele produto acaba escorrendo e atingindo os olhos. Depois de fazer o tratamento, Dona Maria da Penha voltou a enxergar, mas 3 meses depois ainda sente desconforto nos olhos. Sinto irritação nas vistas, uma coceira, tipo uma alergia. Se no caso da Maria da Penha o problema foi causado por uma substância perigosa da pomada, no caso da Juliana em São Paulo, o problema foi outro. E na hora que você vai desembaraçar dentro do banho, né, começava a sair aquelas tufos mesmo, aquelas quantidades grandes de cabelo. No ano passado, ela tentou fazer um relaxamento no cabelo, em casa mesmo. Passou um produto que já estava acostumada a usar há mais de 10 anos. Só que dessa vez... Passou alguns minutos. Foi uma imprudência. Os 5, talvez 10 minutinhos a mais, obrigaram a cantora a raspar o cabelo inteiro. Quando cheguei no cabeleireiro, eu falei para ela, olha, eu quero passar a máquina.
Então o cabelo já estava curto, ela só passou a máquina e tirou o excesso do cabelo que já estava. Aí ela realmente confirmou, não, o seu cabelo estava ruim, tinha que cortar mesmo. Nas chamadas escovas progressivas e relaxamentos, o vilão é o formol, um produto pra lá de polêmico e altamente tóxico. No Brasil, o uso do formol como alisante de cabelos é proibido, mas por conta do baixo custo e dos resultados rápidos, o produto continua sendo utilizado em vários estabelecimentos do país, só que com outros nomes e até mesmo com fórmulas adulteradas. A constatação foi feita por agentes sanitários durante fiscalização de rotina. Um perigo não só para os clientes, a maioria mulheres, mas também para aqueles profissionais que atuam na área da beleza. Ângela é dona de um pequeno salão de beleza em Itapevi, no interior de São Paulo, e presta serviços em unidades de alto padrão na capital paulista. Por pouco, a cabeleireira não perde a vida trabalhando por conta de uma intoxicação com formol. Na época, ela não sabia do risco. De 4 progressivas por mês, passou a fazer 4 por dia, depois de uma promoção no salão. Mesmo com todos os cuidados no manejo, os efeitos foram assustadores. Muita dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte, falta de ar, muita dificuldade para respirar. Além de manchas pelo corpo. Quando a médica leu o meu exame de sangue, ela perguntou assim, você não está sentindo mais nada, a não ser fraqueza? E eu comentei com ela que era só o roxo mesmo no corpo. E ela falou assim, porque você está em estado muito grave. A imunidade despencou e o número de plaquetas chegou a níveis alarmantes. A cabeleireira ficou internada por 7 dias. Desenvolveu uma doença autoimune que requer tratamento até hoje. Formaldeído é uma substância que é extremamente perigosa para o uso em humanos. Além de interagir com o DNA, ele pode gerar esse problema no sistema imunológico. A longo prazo, o produto pode causar câncer. Segundo um estudo publicado no Jornal do Instituto do Câncer dos Estados Unidos, a pesquisa, que acompanhou 34 mil mulheres, constatou que entre aquelas que usam o produto mais de 4 vezes ao ano, as chances de desenvolver a doença, principalmente no endométrio, dobram se comparadas àquelas que não usam o produto. Os pesquisadores americanos acompanharam o grupo por 10 anos. No Brasil, o câncer de endométrio é o 7º mais comum. O formol, ele acaba tendo uma especificidade em relação a essa alteração hormonal que vai envolver o útero, vai envolver o ovário, que é o órgão, né, reprodutivo feminino e que precisa lidar com todas essas alterações hormonais. Hoje, no salão da Ângela e por onde ela passa, recorre a produtos suaves, sempre autorizados pelos órgãos sanitários. Não é brincadeira. Eu poderia ter morrido com 34 anos, ter deixado uma filha de 5 anos e outra filha de 11 anos. Hoje em dia, a saúde tem que sempre estar em primeiro lugar. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus, tem Patrulha das Fronteiras. Ótima noite para você. Uma excelente noite para você.